Se você quiser, eu vou te dar o amor desses de cinema. Não vai faltar carinho, conversa ao longo do dia. Tá bom. Gente, eu tô aqui com uma amiga muito especial, Vivi Zabielos. Mas antes disso, vamos pedir, Vivi, curtam, se inscrevam, sigam a página, sigam a página, gente. E tudo mais, tipo, comentem, que a gente é legal, a gente aceita. É muito bom? legal esse podcast, vale muito a pena, tem muita história bacana. Gente, dá uma força aqui pros colegas. Isso. Olha, eu estou com a Vivi Zabielo, que é estilista, e aí nós vamos contar toda a trajetória dela e como ela teve que se reinventar depois de uma certa idade, como foi se recriar e tudo mais. Então vamos começar do começo, Vivi. Sim. Vivi, obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Você é uma você, amiga muito querida. querido. Eu vou falar primeiro um texto a seu respeito. Adoro. Ó, ela é uma das pessoas mais leais que eu conheço. Uma amiga que tem poucos amigos, mas que dá o maior valor para esses que conseguem fazer parte do seu coração. Talentosa e muito dedicada, ela já fazia um mix de gerenciamento de produto com estilo bem antes de se fundir. A conheci quando ela entrou em uma empresa que eu tinha saído, a Hanon, e desde então nossa amizade e nossa admiração mútua tem crescido e se fortalecido. Trabalhou muito tempo em uma empresa onde modernizou as roupas evangélicas, até então muito limitadas, e algo que não cabia mais em nenhuma mulher moderna. Hoje tem sua marca e luta com garra para se manter em um mercado cada vez mais veloz. Com vocês, Vivi Zabielos. Que lindo. Obrigada. Que honra aqui, gente, estar aqui nesse lugar incrível com você. Muito obrigada, viu? Vivi, o carinho é recíproco, você sabe. Eu sei, nós somos amigos. Somos amigos. Amigos. Eu não sei cantar nenhuma música, que nem Ciranda e Cirandinha, eu não sei cantar. Ainda inventei de cantar no começo do episódio. Ó, Vivi, me conta um pouco sobre sua infância e se a moda já estava ali presente de alguma forma. Como que foi a sua infância, assim? Enfim, a pergunta já foi feita, eu só estou fazendo o louco, né? De perguntar 2 vezes a mesma coisa. Então, na verdade, eu perdi meu pai com 7 anos, né? Meu pai faleceu quando ele tinha 36 anos, super novo. E eu tenho mais uma irmã. E assim, a gente, apesar de tudo, né, a gente teve uma infância muito legal, porque assim, a gente teve parentes, né, assim, meu tio, irmão da minha mãe, a parte da família do meu pai, deu vizinhos, né, então assim, ajudou muito a gente, assim, ajudou no sentido de levar para sair, para viajar, de se divertir, sabe, então assim, a gente teve assim muito apoio das pessoas, né. Então a gente brincava, eu e minha irmã brincava muito ali de fofolete e tal. A minha avó, na verdade, a minha avó por parte da minha mãe, minha avó Ana, uma italiana assim de primeira, maravilhosa ela. Infelizmente ela faleceu quando eu tinha 2, 3 anos, né? Então eu não tive a oportunidade de conhecer minha avó Ana. Mas minha avó Ana, ela trabalhava num ateliê, que era da dona Concheta. Olha que chique. Muito legal, gente, muito legal. Já me viajei lá nos anos 40, né? Muito legal. E assim, ela trabalhava lá e ela fazia os vestidos para a primeira-dama de São Paulo. Então assim, esse ateliê era muito chique na época, né? Tanto é que, assim, hoje em dia a minha avó morou ali, né, porque a casa, a nossa herança deles, dos meus avós, né, e a minha avó costurava no quarto que eu durmo, olha. Então, assim, ela colocava máquina de costura na janela do meu quarto, então não tem como, né, assim, eu moro lá até hoje, se Deus quiser, esse ano eu vou mudar, a gente vai conseguir vender a casa, mas, assim, aquela casa também tem muita história, né, bom, enfim, então, até aí tudo bem, eu e minha irmã a gente brincava de fofolete, né, tinha as fofoletes, a gente tinha uma de cada cor, e fazia tudo, fofolete desse tamanho, a gente fazia as roupinhas, colocava bolsinha. Nossa, minha irmã costurava, a gente, assim, alinhava, sabe, com agulha e tudo, né, e muito aquela boneca de papelão, nossa, adorava, aqueles álbuns, e a gente vestia, então assim, era isso a minha experiência com moda até então na infância. E aí foi passando tudo, né? Nunca pensei em ser estilista, nunca pensei em trabalhar com moda, ou ser costureira por causa da minha avó, nada.
Na verdade, eu tinha uma visão um pouco corporativa. Eu queria ser secretária, sabe, bilíngue, executiva. Eu tinha umas outras coisas assim na cabeça, né? E a minha irmã nunca mesmo, nem passava pela cabeça dela, né? Aí o que acontece? Eu comecei a ficar adolescente, jovem e tal, aí eu comecei a querer marca, né? Porque eu sempre gostei de roupa de marca. Quando eu fiquei maior, quando pequena, a gente não sabe, né? Mas depois, com 16 anos, eu comecei a... Aí tinha Foro, Triton, Zump, Zap, um monte... Falei, gente... Porque tem uma coisa muito engraçada que o jovem de hoje não sabe, mas antes da gente ter acesso às marcas gringas, a classe média aqui no Brasil, a gente tinha acesso a marcas nacionais que faziam uma moda muito cara. Muito cara. Que era o luxo aqui. Então a gente tinha Zump, a Elos, a Fórum, a Carmin e várias marcas nacionais. Nossa, né? se você tinha, então, se você tinha uma calça da Fórum, era assim, era muito caro. E minha mãe não tinha como me bancar. Minha mãe não tinha como. Falei assim, não, olha, filha, eu não precisava trabalhar, né? Mas, assim, eu não precisava trabalhar, mas eu não podia ter os meus luxos, de comprar uma calça da Zump. Então, minha mãe pegou e falou assim, ó, você quer? Então você vai trabalhar. Aí comecei a trabalhar com 18 anos. Eu comecei a trabalhar, fui estudar, estudei a minha vida inteira escola estadual. A gente nunca estudou escola paga. E passei para a noite. Eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. E aí eu fui ser secretária de um ateliê de moda, de uma estilista super famosa na época, que era estilista da Generation. E ela fazia Generation, Ted Lapidus, Generation, do comercial da São maravilhoso. Paulo, sim, da São Paulo Alpargatas. Maravilhoso. Não, o maior comercial de jeans que eu já vi na minha vida. Então, e assim, eu entrei no mundo, o que acontece, né? Eu comecei a fazer parte de um mundo onde ela fazia as festas e tinha gente de novela, pessoal da Rede Globo, pessoal de moda, pessoal de cinema. Então, assim, gente famosa ali, sabe? No meio de tudo, assim. Então, eu falei, gente... E aí, eu era a secretária dela. Cuidava de tudo. Mas nem assim eu tive, assim... Eu falei, meu Deus do céu, eu quero ser isso na minha vida. Não! Não! Definitivamente não. E eu era muito de confiança dela, né? Eu cuidava do filho, da casa, ela tinha empregada, tudo, nas coisas dela. Ela era secretária geral. Sim, aí eu ia pra São Paulo Alpargatas, eu ficava ali no Itaim, que era na Rua Uruçuí, e tinha na Moca, que hoje é em Morumbi, a faculdade. E eu ficava indo, então eu conhecia todo mundo, a gerente de produto, eu resolvia todas as coisas pra ela, eu era muito de confiança, assim. Chegou um dia que ela precisava de uma assistente, ela falou, querida, olha, você vai ser minha assistente. Eu falei, eu? Ela falou, você, vem aqui. Eu falei, não, mas eu nem sei, como que eu vou fazer? Ela falou, não, vem cá. Ela me deu uma folha com o desenho dela, falou, começa a passar por cima. Gente, eu fiz acho que uns 1000 desenhos daquele. Eu colocava folha de papel sulfite para soltar a mão. Porque, quem não sabe, isso aqui é duro, a gente tem uma... Então ela falou, não, você vai soltar a sua mão. E aí, eu acho que eu fiz uns 1000 desenhos, eu ficava assim, contornando o dia inteiro. Gente, foi assim que eu comecei. Acredite se quiser. Interessante. Foi assim. E aí aquilo me despertou, Paulo. E aí foi... Aí eu fiquei com ela uns 2 anos ainda. Ela fazia os desenhos no lápis e eu contornava. Você passava caneta. Que aí você passa caneta preta e tal, entendeu? Então eu comecei a ajudar ela assim, né? Eu não fazia diretamente os desenhos de uma calça, nada. Não. Né? Então foi assim. Aí chegou um dia que eu falei, gente, eu preciso trabalhar numa fábrica. Porque eu queria trabalhar numa fábrica de roupa, né? Porque, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Aquela São Paulo Alpargatas da Moca, onde é aquele prédio ali, era, acho que, umas 200 máquinas de costura, Paulo. Era uma coisa assim, imagina aquele prédio todo. O primeiro andar cheio de máquina de costura, o segundo andar só acabamento, o terceiro andar só lavanderia, o quarto andar, olha, era uma coisa de louco, assim, o último andar prova de roupa, então eu fazia prova de roupa com modelo... Tinha muitas marcas ali, né? Muitas. Então, assim, imagina, os modelos de prova era modelo famoso da época que fazia, assim, comerciais muito famosos. Então, assim, eu acabei caindo no meio de gente famosa, gente que tinha muita grana, gente de cinema, francês, gente assim da França que veio para São Paulo e fazia cinema na França. Então eu comecei a ter, nossa, um mundo, né? Engraçado, abriu muito para mim, Mas foi legal porque para mim era muito natural eu conviver com um artista, ou ver o pessoal da Globo na casa dela, o pessoal de cinema. Para mim era normal.
né? Assim, eu não estranhava aquilo, né? Bom, aí eu falei assim, bom, eu preciso então trabalhar com no chão de fábrica. Foi quando, porque não tinha faculdade de moda, né, gente? Então, assim, além de amolecer a mão, né? Ela falou, Vivi, vai fazer os cursos, que a gente fazia cursos avulsos, então vai lá no Centro Cultural São Paulo. Aí tinha curso de modelo vivo, eu ficava, né, aí eu ficava desenhando. Aí fiz vários cursos na FAAP, eu fiz vários cursos no Senac, porque faculdade de moda não tinha, tinha artes plásticas. Tanto é que a Márcia Cunha, a minha madrinha, ela, né, ela tem faculdade, ela tinha de artes plásticas. É interessante porque os estilistas antes, eles eram arquitetos, artistas plásticos. Engenheiro. Eles vinham dessa área que, na verdade, se comunica muito bem com a moda. Exato. Né? Decoradores ou engenheiros, eram pessoas que trabalhavam de alguma forma com a forma, Uma forma, exatamente. E aí eu comecei a fazer cursos avulsos, né? Bom, aí eu fui para o Bom Retiro. Aí consegui um dos cursos, o Senac tem um mural que tem um monte de vaga. Aí eu vi lá que estava precisando de assistente de estilo na audiovisual, no Bom Retiro. Eu falei, eu vou lá. Gente, eu fui, o Wilson, né, que a gente se conhece até hoje, ele me contratou na hora. E aí eu comecei no Bom Retiro. Aí pedi demissão da Márcia, do ateliê dela, e fui para audiovisual. Foi ali que começou tudo. Era assistente de estilo, então aprendi a fazer custo, eu atendia fornecedor, eu via acabamento, eu participava das provas de roupa. E quem andava comigo era Evandro. Evandro até hoje está aí no mercado também. Eu convidei o Evandro, mas ele falou que ele não tem interesse porque ele é tímido, né? Ele é meio assim mesmo. Ele não tem. Ele é maravilhoso. Ele não aparece nunca. Ele é super competente. O desenho dele é a coisa mais linda do mundo. Até já falei pro Paulo que ele desenha, gente, o desenho do Evandro. E assim, a gente pegou muita amizade, porque assim, eu trabalhava com ele. Então, onde ele ia, ele me levava. Então, eu trabalhei um monte de empresa do Bom Retiro, um monte. E aí, eu sempre como assistente, tal, até então não tinha feito faculdade de moda. Por quê? Eu também vou falar uma coisa pra vocês. Ninguém pedia diploma. Então, assim, mesmo que era como estilista, que assim, teve uma vez que eu estava trabalhando na Coscos, e aí o Pedro, que já falecido, ele era representante da meu negócio, ele falou, Viviane, você tem que começar como estilista. Eu já estava com 6 anos, gente, eu trabalhei 6 anos como assistente, porque assim, se vocês acham que é fácil você levar nas costas uma fábrica, uma marca, gente, é muita responsabilidade, porque assim, se você errar, você acaba com tudo. Então, assim, então eu não me sentia pronta. Então eu demorei para engrenar. Aí o que aconteceu? Ele falou, Vivi, a Nabiran Collins, que também está precisando de estilista, vou te indicar lá. Ele me indicou, fui lá conversar com o senhor Lee, me contratou na hora. Eu falei, agora eu tenho que dar conta. E aí foi. Então, assim, eu fiz um trajeto muito longo lá no Bom Retiro, trabalhei com um monte de empresa lá. Aí depois eu peguei... Bom, enfim, aí você quer complementar com alguma coisa? Não, porque posso continuar? Já estou contando tudo isso, né? Eu não tenho nem as perguntas, porque ela já está contando, eu estou só pensando em qual pergunta que vai ser a 10ª. Então por isso que eu parei, se você quiser. Aí eu fiquei lá no Bom Retiro um tempão. O Bom Retiro eu aprendi muito, né? Os coreanos são muito bons. Você trabalhou, aí quando você trabalhou, foi logo no começo você trabalhou com a Mi lá na Hanon, logo que eu saí? Não, então, sim, você saiu, na verdade você me indicou, né? E aí eu fiquei lá. Foi você que me indicou no seu lugar. Quem me apresentou para você? Paulo, eu não sei como foi que a gente se conheceu, eu não lembro disso, mas você falou, eu tô saindo, aí acho que você falou com ela, você já estava lá, já assim, né? Ela falou, tá bom. E aí eu fiquei lá um tempo, a Evandro também ficou, depois não deu muito certo. O sonho dela era pegar o Evandro. Era Evandro. É engraçado. Não, mas você sabe... Mas ele é muito bom, mas assim, era o sonho dela. Era o sonho dela, né? Tanto é que ela me dispensou, viu, gente? Depois ela não foi, porque assim... A minha história também não foi só primavera, não. Eu levei muito calote, entendeu? Muita gente não me pagou. Nossa, não foi fácil, entendeu? Gente mau caráter, sabe? De gente assim, de eu ir lá. Fica aqui o dia comigo, um cara lá que trabalhava para C&A, pra Marisa. Faz tempo também, ia lá. Fiquei o dia inteiro lá desenhando. Aí ele mandou, tá bom, tá. Nunca mais apareceu, meus desenhos ficou tudo lá. O cara da Recruta Zero também. Vem cá, fiquei lá desenhando um monte de calça masculina, deixei um monte de croquis. Passou 2 dias, me mandou embora. E detalhe, tá, gente? Ele fez uma carta e eu, burra, né? Porque eu era nova, burra, eu não li o conteúdo da carta. Ele colocou como se eu tivesse pedindo demissão para ele não me pagar os encargos. Gente, é o fim do cara. Sabe? Então, assim, não foi também, gente, sabe? Gente muito rica. Muito rica. Muito rica.
Então, assim, não foi tudo legal. Teve muito tropeço, teve muita gente chata, muita gente mau caráter no meu caminho, entendeu? Que eu tive que me reinventar. Eu acho, assim, eu tenho muito senso de sobrevivência, né, Paulo? Então, assim, aqui não dá certo, vou pra lá, não deu. Eu sou muito ágil, a minha mente é muito rápida, então eu consigo mudar uma história, assim, muito rápida, né? E é claro, até imagina, tinha uma empresa que eu estava trabalhando, eu estava super feliz, o cara adorava meu trabalho, aí até o Paulo me indicou, lembra da F40 que você me indicou, da Débora? A Débora até faleceu e toda a F40 fechou, né? O Paulo que me indicou também, o cara, eu trabalhava com ele simplesmente foi executado na Imigrantes, em pleno 2 de janeiro, o cara era da máfia, o cara bancava, era tudo lavagem de dinheiro. Ai, então, gente, uma coisa absurda. Então, assim, umas coisas assim. As pessoas que eu indico. Sabe? Gente. Aí. Não, você não me indicou nessa. Aí eu fiquei sem trabalho. Eu falei, gente, de janeiro sem trabalho. Aí o Paulo ficou sabendo da Débora, me indicou lá, a Débora. Aí eu fui trabalhar com a Débora. Então você me ajudou bastante também, né? Eu nem lembrava, amiga. Eu nem se lembro de que eu te Você me ajudou bastante, várias vezes. Que linda! Amizade. Ai, eu amo ele, gente. Eu amo ele. Ai, Vivi, e aí, você já falou de algumas empresas, mas quais foram as empresas que foram os seus maiores desafios? Assim, onde você chegou, que você falou, nossa, tem que mudar tudo isso, tem que fazer uma coisa do zero acontecer? Então, eu tive uma das características minhas, assim, eu não sei porquê. Porque você tem um gerenciamento de produto muito forte. Você não é só estilista. Eu sou um pouco líder, né? Então eu consigo fazer a gestão de pessoas, a gestão de departamento. Eu vou muito bem nessa área também. E também desenvolvimento, criação, né? Eu tenho muita intuição, eu tenho umas coisas assim que eu não sei, é uma coisa minha, eu não dá para explicar, né? Então, mas assim, eu sempre entrei em empresas, às vezes, que estavam precisando dar uma renovada, ou não estava muito bem, no mercado, ou de grana, eu precisava, e parece que quase todas, gente, foi isso. E todas eu consegui reverter a situação. Então, graças a Deus, assim, todas as empresas que eu trabalhei, eu levei prosperidade para essa empresa. Eu levei crescimento, porque eu amo a minha profissão. Mas eu tenho um amor tão grande, que assim, eu faço tudo com tanto amor, eu me envolvo tanto com o que eu faço, eu me preocupo tanto com o outro que vai vestir, quem vai vestir, como ela vai vestir, como ela vai combinar, sabe? Quando não vende, eu quero saber por que não vendeu, o que aconteceu em loja, como ficou a foto, eu vou atrás, eu sento, eu analiso uma situação, então eu sou muito séria para trabalhar. E se o meu trabalho não for um sucesso, eu nem faço. Porque eu só trabalho para o sucesso, mas eu gosto de trabalhar para os outros também, Paulo. Eu não sou muito empreendedora, aquela coisa de sangue no olho, de ser empreendedora, porque eu acho que eu sou mais líder do que empreendedora, para falar a verdade, entendeu? Mas eu tenho muito orgulho dessa minha trajetória, porque assim, todas as empresas que eu trabalhei, eu só levei prosperidade. Nenhuma empresa fechou por minha causa, nenhuma empresa ficou mal financeiramente depois que eu trabalhei lá. Então isso, eu acho que aí, assim, quase todos marcaram. Agora, um desafio muito grande foi a moda evangélica, né? Então, esse, realmente, eu trabalhava na Anne Day, na Pura Emoção. Tenho amizade com elas até hoje, gosto muito de ir lá. E a Simone, né, a Dona Neide. Mas, assim, naquele momento, assim, estava um pouco complicado eu trabalhar lá, porque estava um pouco longe, demorava muito para chegar. Eu chegava até com palpitação, sabe? E então, assim, eu falei, ai, gente, não tá dando. Então, assim, o que eu pensei, né? Eu falei, olha, para mim trabalhar longe da minha casa, porque eu moro na Zona Leste, tem que valer muito a pena, gente. Então, assim, tem que ser uma empresa legal, com um monte de benefício, um salário bacana, até para você conseguir alugar um apartamento mais próximo ou num lugar-chave para ir de metrô, para ir de ônibus, enfim, para você ter qualidade de vida. Porque, para mim, qualidade de vida, dinheiro nenhum paga. É verdade. Eu peço demissão de um lugar por causa de qualidade de vida. A Anne Day Por Emoção era uma empresa muito legal. Eu vou falar hoje até, eu falei, puxa vida, né? Eu poderia ter, assim, ter feito diferente, talvez. E aí eu acabei pegando um desafio grande, que era a moda evangélica, que era no Brás.
Eu, assim, nunca fui de trabalhar muito no Brás, eu sempre Você trabalhei... não é evangélica, né? Não sou evangélica, e isso foi um grande desafio, porque assim, meu Deus, né? Eu sempre gostei de moda, eu tenho um jeito, eu tenho o meu estilo, eu gosto de moda, entendeu? Então eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer Como você vai associar, essa né? mulher evangélica da congregação cristã do Brasil gostar de um produto de moda? Então foi um desafio muito grande. Eu falei, meu Deus do céu, mas olha... Mas você conseguiu, porque você é uma das responsáveis por esse novo estilo de moda evangélica. Você Sim. é um nome referência nessa questão de uma profissional que não é evangélica, que trouxe toda essa bagagem de moda para essa moda evangélica e que conseguiu associar ali, né, a moda uma questão de valores, né? Sim. De religiosos. Pois é. E você conseguir trabalhar isso de uma forma que respeite a religião, mas ao mesmo tempo você está com a informação de moda. Sim, porque que acontece o quê? Ah, a roupa de evangélica tem que ser feia e careta. É igual a roupa de plus size. Por que roupa de plus size tem que ser feia, careta, aquela coisa? Gente, isso não tem nada a ver. É aí que eu acho legal. Então, vamos fazer diferente? Vamos deixar a mulher evangélica bonita, moderna, antenada, e vamos deixar uma plus size bacana. Tanto é que o plus size depois começou, né, alguns anos já vem mudando isso, porque, eu vou entrevistar a Mônica aquilo? Moraes. Não é? Então, assim... Então, a moda evangélica foi para mim, assim, muito desafio. Então, assim, eu lembro que às vezes lá na marca, vai no culto viver. Eu falei, eu não vou em culto. Para pesquisar o público. Eu falei, não, eu consegui mesmo, porque eu, tipo assim, gente, depois desse trabalho lá foram 9 anos que eu fiquei lá. Olha isso, né? Se não tivesse dado certo, não é nem ficar 1 ano. Mas eu vi, assim, que eu faço qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa. Ah, tem que fazer moda daquilo lá. Eu faço. Ah, tem que fazer aquilo. Eu faço. Eu tenho potencial. Eu sei fazer. Eu não tenho medo disso. Porque eu sinto aquilo Vivi, acontecer. você acha que você é uma estilista? É porque tem um estilista artista, né? Que eu acho que eu fico um pouquinho nessa postura de estilista artista. Você é uma estilista, eu acho que você tem um campo... maior, porque você é uma estilista, que eu chamo de estilista executiva, que é a pessoa que consegue dar um DNA para a empresa, que é da empresa, e não precisa você acaba emprestando um pouquinho do teu estilo ali, mas você consegue segurar o DNA da empresa. Sim. Né? E vai fazendo essa transformação. Eu sempre onde eu trabalho, eu acabo dando muito do que eu acredito, mesmo que eu não seja uma coisa que eu use, o que eu vista, mas eu acabo emprestando muito dessa minha parte artística da moda, sabe? Eu acho que você tem um perfil diferente. Eu separo. Então lá, por exemplo, eu nunca usei nenhuma roupa lá. Né? Às vezes eu pegava peça piloto, isso aqui é legal pra usar, mas aí eu usava um pouco e logo depois eu deixava para doação. Mas assim, quando eu não vestia, eu tava no caminho certo. Então, eu sempre me distancio da marca. A marca é marca, vivi, acabou. Isso não quer dizer que eu não vou achar aquilo bonito, isso não quer dizer que eu não vou saber compor aquilo em alguém, entendeu? Mas eu me distancio muito. Eu tenho essa coisa do distanciamento, porque eu quase nunca faço uma moda que eu uso, mas eu tenho uma coisa de querer ser criativo na moda que eu estou fazendo e acaba, às vezes, dentro do setor, eu não consigo, por exemplo, fazer uma moda masculina muito tradicional, porque para mim não é um desafio. Então eu gosto do desafio de estar transformando a moda em alguma coisa que tem que ter uma mudança ali naquele produto, que tem que ter um vanguardismo, uma ousadia, né? Sim. Mas eu acho que você tem uma coisa mais executiva mesmo. Sim. Tanto é que você cuida muito bem dessa parte da execução, da coordenação das coisas dentro não só a coordenação de coleção, mas a coordenação da equipe, né? Você agiliza essa parte de executiva mesmo, né? Sim, que é um gerenciamento de produto, né? E às vezes é meio complicado, né? Porque não é todo mundo que aceita quando você fala alguma coisa, né? Lá mesmo eu comecei a ter, antes de eu sair, comecei a ter problemas por causa disso, né? Porque quando você tem, por exemplo, ali, né? O que eu achava legal, né? Até a marca, eu posso falar na marca, né? Que é a Joiale, né? Então, assim, o que é legal lá, assim, o que eu prezava numa mulher, como eu prezo até hoje, né? Uma cintura marcada, uma saia godê,
uma blusa de laço, porque assim, o evangélico lá, ele é romântico. A mulher evangélica, ela é romântica. E ela quer uma roupa para ir no culto. O culto para eles é um acontecimento, é uma festa, porque eles estão se vestindo para Deus. Então, eles vão... E assim, uma quer ser mais bonita que a outra, uma quer ser mais... E a Joiale já era uma empresa que tem 35 anos, então assim, a Joiale já tinha o J, nossa, se você tinha o J aqui era status. Então ela já tinha essa coisa do status. Aí o que eu fiz? Eu modernizei. Na hora que eu modernizei, e lá na rua, bastante moda evangélica, na Maria Marculina, era todo mundo aquela coisa ainda. Hoje você olha, eu vejo muita gente lá inspirada no meu trabalho que eu fazia lá. Entendeu? Hoje ele não faz mais, ele mudou radicalmente, assim, uma pena, porque eu acho que ele perdeu muito, ele perdeu o nicho de mercado ali que as pessoas gostavam, ele vendia muito bem, a marca cresceu muito bem, eu tenho case, isso no meu portfólio, foi um case, uma vitrine de quando eu entrei, a vitrine de quando eu saí, quando a coisa, né, aconteceu, eu tenho muito orgulho desse trabalho, então assim, fiz com muito amor, eu me dediquei demais lá, o Paulo, a gente almoçava sempre junto, a gente conversava muito, então assim, eu me dediquei demais. E eu também era modelo de prova dele. Então, por exemplo, se eu não me sentia poderosa, não faz. A mulher tem que se sentir poderosa. A mulher tem que se sentir bonita. Colocar uma roupa e falar, meu Deus, como eu tô linda. Eu faço roupa para isso. Então, assim, se ela não sentisse isso, eu não fazia. Porque eu tenho que me sentir bem. Não que eu vestia aquela roupa. Ali eu era um personagem, eu era um corpo de prova. Então, não, olha, gente, a cintura não tá tão legal, vamos marcar, olha, aqui tá muito decotado, fecha. E eu provava com salto, porque eu tenho 1,60 de altura, então eu colocava para chegar a 1,70, eu ficava deslumbrante. Porque na hora que eu coloco a roupa cresce. Eu ficava bonita, a roupa crescia comigo. Ô, Vivi, era muito legal. E então... você trabalhava, na verdade, você acabava levando a moda pro limite do evangélico. Né? Do tipo, eu posso colocar um decote... A moda é decote, eu vou colocar decote, mas eu tenho um limite do decote. Sim. Mas você não vai deixar de ter. Exato. Né? Você não vai. Você tem que. Você vai trabalhar com a manga mostrando o ombro. Eu vou até onde eu posso dentro do evangélico, Exato. mas a pessoa que veste a minha marca, ela não vai deixar de ter aquilo que é uma tendência, aquilo que é uma... Claro. E não vai deixar de ficar bonita. De ficar bonita. E a minha felicidade porque é o quê? tem um estereótipo, você tirava ela dos estereótipos, né? Que isso é importante, né? Você conseguir tirar a pessoa do estereótipo, né? Para não ficar aquela, tipo, Olivia Palito, né? Que usa aquela roupinha. Nossa, acabou. A gente ia na Calimo fazer estampa e a gente fazia umas estampas maravilhosas com fundo verde bandeira, com floral, e aqueles vestidos rodados. Gente, aquilo foi surreal. As mulheres amavam, porque elas nunca tinham tido aquilo. Então, quer dizer, dentro do ramo evangélico, né, do segmento evangélico, a gente estava atrás da Thaís Rodrigues, que é muito famosa. Ela faz roupa muito legal, roupa de moda. Então, a gente estava colada com a Thaís Rodrigues. E aí, as outras marcas, né, e vendo aquilo, né? Aí eu saí, aí mudou tudo, né? Eu fiz um pouco de moda evangélica, uma época, foi bem uns 3, 4 meses. Mas eu acho que meu papo ia assustar. Eu que sou faladeiro, acho que eu tomar café e ficava falando das histórias que eu ouvia e todo mundo era evangélico lá. Uhum. E fulano fez isso, ciclano fez aquilo, e contava umas histórias que pra mim, minha cabeça, gente, tudo é possível. Não é nada me assusta muito. Eu posso não aprovar, mas eu lido bem com o fato de que a outra pessoa tenha feito. Às vezes alguma coisa política pra mim hoje é uma questão mais séria. Mas pelo significado daquela ideologia, mas também não vou entrar nisso. Mas o comportamento humano e as falhas humanas, para mim, é muito natural que elas existam. E que as pessoas aprendam com as falhas, né? E aí eu acho que eles se assustaram um pouco. Aí o cara falou, Paulo, você é ótimo, mas o irmão dele pegou ali no pé e falou, não dá para trabalhar com esse cara por causa disso. Eu não posso deixar de ser quem eu sou. Exatamente. Então, assim... E como eu sou uma pessoa, assim, que nem ele falou, né, eu não faço questão de um monte de gente ao meu redor, então, assim, pra mim, o que eu queria, assim, era fazer meu trabalho lá, e o sucesso pra mim era ele vender bem. Vendeu bem, todo mundo gostou, nossa, eu tava a pessoa mais feliz do mundo, né? Agora, Vivi... Mas teve outras marcas, teve a Print Hip, que eu adorava trabalhar. Era o máximo, a Print Hip. O Glauco, gente, vocês acreditam que a gente hoje é amigo? A gente no Instagram, né, o Glauco.
Eu acho, nossa, que era o tempo do Ablan, aí o Glauco pegou e eu fui pra lá. Eles queriam alguém do Bom Retiro, porque eles queriam dar uma modernizada na Printip, tá vendo? Eu sempre com isso em mim, né? E aí eu fui e me pegaram, né? Me contrataram. E eu trabalhava no Itaim Bibi, eu adorava trabalhar no Itaim, né? Só gente legal, um monte de marca lá, era bem bacana. E ele tinha franquia, um monte de franquia nível Brasil, tinha show. Gente, era uma coisa muito grande. Olha, A sério. Printip foi que época, Bibi? 2000, não, começou nos anos 80, né? Anos 90, Mas tudo. que você trabalhou? Eu trabalhei nos anos 2000 lá. Porque eu lembro que um amigo meu tinha uma loja da Printip, mas nos anos 80. Então, eu trabalhei em 2000 até 2002. E olha, vou falar, chegou um momento, eu não sei o que aconteceu lá, ainda vou ficar sabendo direito isso, mas o RH virou para mim e falou assim, bateu assim, falou assim, querida, vai embora, porque a gente não vai ter dinheiro para pagar seu salário. Você tá vindo aqui trabalhar? E assim, eu não recebi mesmo, eles não pagaram ninguém, eles deram... Teve gente que morava de aluguel, gente, tipo o cortador, foi despejado, foi para debaixo do viaduto. Tadinho. Então aconteceu, essa foi uma coisa horrorosa. E o Glauco também, o Glauco, coitado, né, tinha perdido um filho também ali, é muito complicado. Hoje a gente é amigo, né, porque o que passou, passou. Porque a Printip, ele era um cara que ele admirava muito o meu trabalho. A Printip me respeitava muito. Que nem esse cara aí também que foi executado lá na Imigrantes, ele também admirava muito o meu trabalho, né. O Wilson da Audiovisual também foi um pai para mim. O Eliezer da Tactics, que era no Bom Retiro, né, que era a Aninha ficou com ele um tempão lá, a Aninha saiu, eu entrei. O Eliezer foi um pai para mim, que eu estava saindo da Printip, eu estava com o meu nome sujo, o meu carro estava na mão de advogado, porque eu não recebia dinheiro, minha mãe não tinha como bancar minhas dívidas, minhas contas, tudo, né, gente? Não existe isso. E eu desesperada, o meu carro estava com 4 parcelas atrasadas, eu chorava, que eu falei, vou ter que devolver o carro, meu nome, eu estava com protesto, nome sujo, tudo, gente. Olha, tudo que vocês imaginarem que eu já passei. E aí eu entrei na Tactis, o Eliezer foi um pai que, olha, o diretor da VF conhecia o meu amigo, que meu amigo falou, porque eu comentei da Tactis, ele, nossa, ele é amigo, eu vou falar para ele te indicar. O dono da VF do Brasil falou lá com o Eliezer, olha, pode pegar a Viviane, porque eu garanto que ela trabalha... Gente, o cara nunca me viu na vida. Sabe essas coisas de Deus na nossa vida? Coisa de anjo. E aí eu comecei a trabalhar na Tactis. Eu quero falar uma coisa agora de Paris. Chanson de la Nancy, je vais que te pas mourir, olá, la vie est rose. Porque a Vivi, gente, é uma das poucas pessoas que eu conheço, dos estilistas, que ela sempre gostou de fazer viajar sozinha, fazer a pesquisa dela sozinha. Sim. E depois ela colocou Paris como sua segunda casa, né, seu segundo lar, né? Vivi, como que é? O que é Paris para você? Me conta das tuas pesquisas, depois da experiência que você teve, porque eu tenho uma coisa com Nova York. Sim, E você tem uma coisa com Paris. Né? Sim. Como é porque eu amo Paris, mas eu não fui tantas vezes para Paris. É uma coisa de sentir também, né? Mas eu me sinto muito em casa em Nova York. Sim. Assim, eu falo, cheguei, tô em casa. Sim. Mais do que São Paulo, louco, né? Se eu pudesse transferir meu apartamento, mas... e não é Estados Unidos no meu caso. Não é que eu gosto dos Estados Unidos. Não tem nada a ver. Não, eu gosto da atmosfera da cidade. Exatamente, né? exatamente. E como é Paris para você, na cidade? Sinto isso também. Então, eu viajei muito, né? Eu já fui umas 20 vezes a Paris a trabalho, né? E quando a gente vai a trabalho, você não tem tempo de ficar fazendo as coisas, né? Tudo muito corrido, tal, não sei o quê. Mas ainda a trabalho, eu fui muitas vezes sozinha e cheguei com a dona, né? Mas também como eu trabalhei com China, às vezes passava por Paris. E aí ele me deixava meio sozinha, assim, depois ele, sabe assim, então Paris sempre foi bom. E aí depois eu comecei a ter a oportunidade de viajar de férias para Paris. Então assim, eu já gostava de Paris quando eu viajava a trabalho, nunca tive oportunidade, já sentia uma coisa a mais por lá, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de ir eu sozinha, como férias, né? E aí depois começou a acontecer isso na minha vida. E eu fui 3 férias, eu fui para lá. E é aquela coisa de você chegar... E assim, eu só gosto de ir no verão. Então, eu vou sempre no meu aniversário, que é agosto. Eu passo meu aniversário em Paris. Então, é o alto verão. Sabe aquela coisa que nem você falou de sentir em casa? Eu chego em Paris, eu coloco uma havaiana, um shorts, e eu saio pra rua e tá tudo certo. Entendeu? Lá, você pode andar falando no celular, você pode andar tranquila, aí você vai nos parques, toma um sorvete. Eu me sinto inserida dentro da cidade. É uma coisa que a gente não consegue explicar. Você fala francês? Eu falo o básico. Assim, algumas palavrinhas, assim. Mas quando eu vou, normalmente eu me comunico em inglês, né? Mas o básico eu falo em francês. Você sempre tem que dar uma entrada em francês para se comunicar em inglês. Sim, lá, inclusive, assim,
assim, talvez pelo meu jeito, assim, não fala que é brasileiro, né? Então, quando aí eu começo a falar, fala, nossa, do Brasil, nossa, né? A pessoa fala assim. Eles gostam de brasileiro. Assim, o pessoal fala assim, porque francês é isso e aquilo. Gente, não tem nada a ver, cada um cuida da sua vida. Sabe o que é bom? Sabe por quê? Falar, francês é frio. Cada um cuida da sua vida, Paulo. Ninguém tá aí com você. Você quer andar de um jeito, você anda. Não tem preconceito, não tem nada, assim, gente. Então, tá tudo certo. Então, assim, aqui é cheio de coisas. Sabe? Então, assim, é um saco. Então, assim, lá, o pessoal fala isso. Pra mim, olha, quem me fala bom dia, fala, não quer, tá tudo certo também. Eu não sou assim, fico esperando as pessoas. Eu não. Eu quero ser feliz lá. Então, assim, aí, por exemplo, mas se eu vou comer, eu consigo escrever no cardápio o que é, eu peço em francês, né? Se eu vou na sorveteria, peço em francês. Numa loja, eu sei também algumas palavras me comunicar em francês. Eu ando tudo lá, quando eu começo a andar, eu ando tipo 20 quilômetros num dia, assim, é uma coisa de louco. 20 quilômetros num dia. E eu falo, nossa, isso aqui era pra mim ter vindo amanhã. Eu já vim, sabe? Quando você começa a andar e você vê que já tá no projeto. E assim, por exemplo, eu consigo comprar ingresso, eu comprei vários ingressos para museus, para não sei o quê. Eu adoro museu, adoro arte. Eu acho que, para mim, Paris, ele tem essa coisa de arte, mas também tem essa coisa cosmopolita, também eu moderna. Acho que Paris eu também, gosto bastante. A arte na Europa, você vê na arquitetura, né? Eles não mataram a arquitetura deles, igual a gente fez coisa mais aqui, linda. Né? Então você vê a arte o tempo todo, né? O tempo todo está passando. E Paris, o bueiro é bonito, né? Gente, você fala, gente, o que é isso? É Deco, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu viajava a trabalho, eu não subi nenhuma vez na torre, porque não tinha tempo. Eu subi na torre mesmo, lá no alto, quando eu comecei a viajar de férias. Aí eu subi, eu comprei ingresso, fui lá, que é bem caro, aliás, né? Bem caro os passeios em Paris. E aí eu subi, foi maravilhoso. Falei, gente, que coisa linda. Então, assim, é uma coisa de alma, eu não sei, eu gosto de ir lá. Moraria lá. Você também, que nem ele falou do apartamento, eu também, se eu pudesse, eu pego meus cachorrinhos, ficaria lá em Paris, eu moraria lá tranquilamente. Ai, como eu gosto de ir lá. Então, sei lá, é uma coisa que não dá para explicar. É uma paixão, é como assim, se você já tivesse vivido lá. Vivido lá, é engraçado. É engraçado, não dá pra gente ficar. Não é uma coisa racional. Não é uma coisa, eu gosto de ir lá porque é capital. Não é pra mim. Imagina, tudo bem, não é porque é capital da moda. Eu gosto de fazer compra em Nova York, é muito bom. Sim, mas não é essa a questão. Mas não é essa a questão. É você se sentir bem em qualquer lugar da rua. Né? Parece que você tem casa. A arquitetura do lugar te seduz, a forma como as pessoas se vestem, tudo te seduz. Você fala, não, é aqui que eu tenho que estar, mas não é a tua realidade. Mas é um momento muito mágico de você realmente perceber que você pertence a um lugar. Sim, por exemplo, lá quando na Galeria Lafayette tem um restaurante por quilo lá em cima. É uma delícia a comida lá e é um preço bacana, né? Porque eu não sou assim de... Eu não sou aquela, eu quero comer gourmet, quero comer... Não, gente, não. Inclusive assim, eu nem como carne em Paris. Quando eu vou, eu só como peixe, arroz, macarrão, essas coisas assim. Porque eu não como carne lá, eu acho a carne muito estranha, mas a carne é boa. Mas assim, eu sou muito enjoada para comer, então eu não como. Então lá você escolhe por quilo. Então lá, por exemplo, tem que falar em francês, né? Pergunta como você quer, como você quer. Então essas coisinhas você me virar, né? Sabe, na hora que ela fala ali também para pagar, comentar alguma coisa tal. Se eu pedir alguma informação, eu consigo me virar. Mas Paris é eu não sei, faz parte de mim. Vivi, quando você saiu, agora voltando para o trabalho, quando você saiu da moda evangélica, que você teve... esse currículo tão rico com a moda evangélica, você sentiu muito porque aí você já estava também mais madura, você sentiu muito preconceito quando você vai fazer entrevista? Total. Ou você sentiu, o etarismo pesou? Que idade você está, Vivi? 56. 56? Tá linda, hein, amiga? E você sentiu o peso do etarismo nas entrevistas? E o peso do preconceito contra o estilo de roupa que você fazia? Sim. Porque fica parecendo que você é a rainha do evangélico. Né? Gente, foi assim. Logo que eu saí de lá, eu fui fazer uma entrevista que uma representante me indicou para um cara que tem uma loja em Moema. Ele faz tricô e ele é de Campos do Jordão. É uma marca grande, é uma marca de anos, aí também de 35 anos. Na época, o meu cabelo estava muito comprido, ele estava aqui, e tava reto, mas não tava assim, tava com um pouco de luzes, não tava caído, tava tipo igual aqui, só que aqui, pronto, cabelo comprido evangélica. Aí eu caía na besteira, como eu caio até hoje, aliás, de falar
que a joalheria é marca evangélica, né? E existe um preconceito, gente, sabe por quê? Eles pensam que você é careta, porque todo mundo, na hora que você fala mal da evangélica, já remete àquela coisa careta, daquelas roupa horrorosa. Por mais que você tenha um case, que você fala, né? E agora também existe um preconceito Muito político, preconceito! né? Existe preconceito político por causa da bancada evangélica. Entendeu? Então existe um ranço. Então, assim, eu falava que eu não era evangélica, mas ali a pessoa parece que já te olha enxergando uma coisa que você não é só porque você ficou trabalhando 9 anos numa empresa evangélica. Existe preconceito, sim, e quem é de moda é difícil depois que você trabalha. Aliás, assim, eu falo, gente, você não trabalha em marca evangélica porque depois para vocês conseguirem voltar no mercado normal, vocês não conseguem voltar mais. Eu tô passando por isso. É muito complicado. Entendeu? As pessoas, por mais que eu tenha essa carinha, esse estilo, tal, e não sei o quê... Não, o teu currículo, que é impressionante, que tá... Não sei o que as pessoas você trabalhou com pensam. uma marca Eu faço evangélica. qualquer coisa. Eu sou designer. Uma vez eu fui fazer uma entrevista, o cara pegou e falou assim, você fez moda masculina? Eu fiz. Mas você não fez tanto, né? Você fez mais moda feminina? Eu falei, eu fiz mais moda feminina, tipo 70-30. Então, eu preciso de alguém que tenha feito 70 masculino e 30 feminino. Por que não fala isso? Então eu falei assim, olha... Eu falei pra ele, imagina, o dono da Bookman. Aí eu peguei e falei assim pra ele, falei assim, querido, eu sou designer. Eu faço qualquer coisa. Então existe isso também. Você fez só feminina? Então é só feminina. Você fez Gente, é ridículo. Eu sou designer. Se eu tiver que fazer roupa, eu vou fazer. Se eu tiver que fazer uma caixa, eu vou fazer. Se eu tiver que desenhar um carro, eu vou desenhar. Eu sou designer. Se eu tiver que desenhar uma saia, eu vou desenhar. Se eu tiver que desenhar um apartamento, Claro, eu não vou ser igual um arquiteto. Mas, gente, eu sou designer. Você sabe que em Nova York... Então, quer dizer, você fica uma coisa, só feminino. Não, eu sei fazer outras coisas, Você sabe que em Nova York agora tem a faculdade... Não é a Parsons, é Parsons, né? Acho que sim. A Parsons, ela tem um curso de designer e depois que você faz o curso de designer, você vai optar pelo que você vai fazer. Então, você faz o curso de designer, aí chega um ano, aí, um semestre, que você opta por moda, feminino, masculino? Não, pela área. Que se legal, é moda, hein? se é Que automóvel, bacana, poxa. se é perfumaria. É porque assim, a gente trabalha com estética. Porque, na verdade, você já tem uma noção do designer. Então, porque a moda, ela é tudo, né? Tudo. É que a gente associa a moda só à roupa. Só que mas não a moda tá na decoração, até na alimentação tem moda, né? Sim. Então, tudo. A moda é o que reflete um comportamento, a imagem de um comportamento social. Comportamento social, exatamente. E aí você vê como que é interessante. Eles estavam... Uma filha de uma amiga ia estudar e ela ia estudar designer para depois resolver o que ela vai ser mais para frente. Que legal isso, né? Se é para embalagem, aí isso aí eu acho ridículo, porque assim, se você é feminino, você vai morrer com feminino, ridículo. Trabalho evangélica, morreu no mercado. Gente, não é isso. Aí, em vez da pessoa falar assim, nossa, olha o que ela fez para a marca evangélica. Por que não muda, né? Por que não muda isso daí, né? Não. É engraçado, eu trabalhei muito tempo com feminino, muito tempo. E depois eu optei por trabalhar com masculino. Eu achei que para mim era mais bacana eu fazer alguma coisa nova no masculino, mas nunca foi o masculino básico. Sempre foi um masculino de vanguarda. Sim, que era muito legal, fashion, diferenciado, né? Era um nicho foi de mercado. Então eu descobri que eu podia utilizar as ideias que eu tinha no feminino de fazer diferente e usar para o masculino. E o masculino tem uma qualidade... E não mudar aquilo, né? Isso. E o masculino tem uma qualidade que você tem uma fidelidade no masculino, que o feminino é muita opção para a mulher. Então a mulher não fica tão fiel quanto o homem é a um determinado tipo de produto quando ele se identifica ali. Sim. Mas eu fiz muito feminino. E depois eu entrava muito em empresa, principalmente de jeans, que os caras queriam te explorar. Então você entrava para fazer masculino e o cara, faz feminino. Eu fazia tudo bem feio, porque eu nunca fui uma pessoa... eu estava até conversando isso com outra entrevista que eu fiz hoje, e eu nunca fui uma pessoa de competir. Eu sempre falei, se eu vou trabalhar com a Vivi, eu quero que a Vivi seja minha amiga. Porque a coisa melhor que tem é você trabalhar com amigo. Claro. Então eu sempre transformei as pessoas da minha equipe em meus amigos. Sim. Nos últimos anos você estava mais difícil fazer isso, mas mesmo assim, eu sempre trabalhei
com amigos. Então eu nunca ia pegar o trabalho de uma outra pessoa Claro. que estava dentro. Então quando me pediam fazer feminino, eu fazia um feminino bem feinho. Aí eles falavam, o Paulo não sabe fazer feminino. E aí ficou uma coisa que eu só sabia fazer masculino. E eu deixei, porque eu pegava o trabalho de masculino tranquilamente, até preferia. Sim. Mas é engraçado como eles colocam uma coisa na tua cabeça que você não pode fazer. E não é verdade. Não tem nada a Às ver. vezes é tudo uma questão se você identifica ou não com aquele produto. Claro, e se você porque consegue tudo é trabalhar aquele pesquisa. produto. Então, claro, vai ter olhar, você vai ter que fazer uma pesquisa, você vai ter que entender de tendência, né? O público, a identidade da marca, o DNA da marca. Aí esse dia, por exemplo, do cabelo comprido, né? Que eu fui lá, nossa, eu fiquei tão nervosa. Sabe o que eu fiz? Eu cortei meu cabelo aqui. Eu cortei meu cabelo aqui. De tão que eu fiquei mexida com aquilo. Eu falei, eu não sou isso. Não é porque eu trabalhei numa marca evangélica que eu não presto mais, virei evangélica, não sei fazer moda fast fashion, né, por exemplo. Só um gancho, né? Essa semana uma pessoa do Bom Retiro me chamou lá. Aliás, assim, vira e mexe, não para mais. Porque assim, né? Como eu tô há muito tempo lá no Carreira Fashion, eu fico vendo, então assim, tem vaga, a pessoa contrata, não dura 3 meses, sai. Aí a vaga volta, direto, todas. E aí, o que eu fiz? No meu Carreira Fashion, eu tenho 2 currículos. Eu tenho um currículo de coordenação e de consultora. Que são 2, né? E aí eu já tinha passado por essa marca várias vezes de coordenadora. Nunca me chamaram, nunca. Eu falei, de orelha, eu falei, deixa eu mandar o outro. Mandei outro, me chamaram. E o outro não tem empresas que eu trabalhei. Eu falo a minha dinâmica, é outro tipo de currículo de dados profissionais. E aí eu fui, né? Gente, acredite se quiser, então, agora eu vou contar. E depois você faz sua pergunta para não esquecer. Ela falou assim para mim, olha, a sua idade me dá até uma tranquilidade. Foi a primeira que falou. Né? Me dá até porque ela acha que pessoas mais novas não ficam lá 10 dias, né? Então, a sua idade... Mas sabe, você ficou um tempo parada, né? Eu acho que você não está atualizada. Você está desatualizada. Eu preciso saber se você está atualizada. Aí ela pediu para mim fazer uma apresentação do verão. Claro, ele já tá fazendo inverno, né? Mas para ela ver como eu tava. Eu fiz a apresentação, fiz no Canva e tal, e nananã, fiz, né? Que agora está toda tecnológica. Aí eu peguei e fiz, só assim, mas eu não me aprofundei. Aí eu levei para ela essa semana. Então, mas olha, é bom, gostei, viu? Assim, mas eu preciso, acho que você tá desatualizada, eu prefiro... Ela me deu, falou de novo que eu estava desatualizada. Porque, Paulo, gente, eu já passei por cada uma de gente sugar as ideias do papel, modelo que você faz, porque coreano tem olho biônico, eles olham tudo assim, ó, entendeu? Pega tudo, aí depois deixa você de lado e faz os modelos lá na fábrica. Eu já passei muito por isso, então eu sou muito desconfiada. Aí é por isso que eu não fico entregando. Ela me deu um monte de tecido, eu fiz os desenhos, gente, ficou lindo os desenhos, inclusive eu até postei no meu Instagram, e coloquei lá. Ela não me atendeu mais. Então, eu tô falando aqui em rede nacional, porque antes da Bengala vai ser rede nacional agora. Se Deus quiser. Eu nunca mais vou mandar nada pro Bom Retiro. Nunca mais. Você teve esse tipo de... Nunca mais. Bom Retiro pra mim morreu. Eu não faço. Porque, sabe por quê, gente? Caráter, pra mim, vem em primeiro lugar. Essa coreana, ela não teve caráter comigo. Porque eu fiquei um tempão fazendo os desenhos, porque a gente perde tempo. Eu pesquisei pra caramba quais são os shapes do verão, pelo amor de Deus. Aí fui lá no WGSN, briguei com todo mundo do WGSN, cadê, como que não sei o quê. Sabe pra quê? Não, e pra a mulher pessoa depois acha não responder que no uma WhatsApp. profissional de que tá mais de 30 anos no mercado é desatualizado. Pois como? Se a gente não soubesse fazer pesquisa, Pois a gente tá fazendo pesquisa há 30 anos. Eu falei não tem pra como ser ela, desatualizado. Paulo, isso não existe. O que pode ser desatualizado, desculpa, Vivi, é você não saber mexer em algumas plataformas de tecnologia. Que é onde... Isso pode ser uma pessoa desatualizada. Sim. Mas desenvolver uma coleção... Pois é. Não tem como ser desatualizado. Não isso tem. não existe. Tá no sangue da gente, você tá faz dentro pesquisa, da gente. Você sabe, claro. você consegue rapidamente consegue. uma leitura do que está acontecendo. Exatamente. Não tem como ser desatualizado. Então, assim, eu me senti ofendida com isso, porque assim, eu falei, gente, peraí, então. Aí eu fiquei tão assim que na segunda vez eu levei meu notebook, né? Aí eu peguei, eu falei assim, dona Júlia, eu trouxe meu currículo outro, eu trouxe meu portfólio com imagens, com um monte de coisa. Não precisa, eu já vi já, não precisa.
cadê a apresentação? Elas são assim, entendeu? Então, assim, realmente foi muito chato isso. E eu falei, eu nunca mais vou tiro na minha vida. Tempo, em vez de falar, sabe? Não, querida, eu acho que você está numa idade que eu não consigo... Pois aí eu peguei e falei pra ela, eu falei assim, olha, dona Júlia, eu falei isso que você falou pra ela? Eu falei, eu não sou, porque a gente fica sempre com informação, eu tenho o WGSN, eu ando muito, eu viajo pra Paris, eu tô fazendo... Aí eu falei um monte, né? Eu tô fazendo MBA na FAP, então assim, eu não tô desatualizada, imagina, não fiquei parada. Enfim, gente, foi só um E você desabafo. tem a tua marca, né, Vivi? Me fala, e como foi a marca da Vivi? Então, a Vivi foi uma experiência bem bacana, né? É que eu falo Vivi Zabielos, né? Então eu falo Vivi. Diferente de quando eu te chamo, porque a gente fala Vivi, aí você é Vivi. É diferente. Vivi, de vida. Exatamente, é diferente a pronúncia, Adorei. né? E, assim, a Vivi foi uma experiência incrível na minha vida, né? Foi um sonho, mas, assim, tem que ter muito tempo para você se dedicar para a marca. Você tem que ter muito capital de giro. Eu tinha ali sócios, né? Mas, assim, não dá, gente. Hoje em dia, para você fazer uma marca, você tem que se dedicar muito. Hoje em dia, o jeito de vender mudou muito. E você tem que ter muito dinheiro, assim, tipo, de uns 6, 7 meses de caixa, né, de capital de giro, para você conseguir se manter até a marca conseguir. Porque você tem que comprar tecido, você tem que pagar facção, você tem que pagar oficina, acabamento, um monte de coisa. Então, resolvi deixar um pouquinho de lado, parei ano passado com a Vivi, fiz até um lançamento, aí acabou tudo. Falei, bom, agora eu vou, acho que seguir mais nessa coisa mais de consultoria, mas eu não desisti da minha marca. Tem até já um nome escolhido, que não é a Vivi Zabielos, porque a Vivi Zabielos teve a história dela, não vou retomar com esse nome, vai ser um outro nome. É um nome que é da minha avó, então que eu quero fazer uma homenagem para ela, então já até meio que eu fiz, até falei disso para você já. E aí no momento certo, não sei quando isso vai acontecer, talvez eu volte, né, com uma marca mais autoral e tudo, porque eu gosto muito de alfaiataria, eu gosto de jeans. Então eu acho que queria fazer uma coisa legal, assim, uma coisa mais bacana. Ô, Vivi, me fala uma coisa, porque você... Não, mas eu amo sleep, gente, calma. Olha, a minha paixão é sleepwear também. Então, provavelmente, nessa marca nova, provavelmente vai ter sleep, linha. vai. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Sabe o que eu acho interessante? Talvez a tua marca ter linhas, né? Linhas? Porque é muito mais interessante do que você... Fica só num tipo de produto, né? Porque o que aconteceu, quando você fica só num tipo de produto, muitas vezes você massifica aquele produto, né? E quando você faz linhas, você fala... É o que eu falo. Você tem uma bolsa Chanel, né? Você não precisa ter 90 bolsas Chanel numa coleção. Sim. Né? Então, eu acho que às vezes você precisa ter aquela coisa que é coisa especial da coleção. Exato. Mas eu te falar assim, você foi uma pessoa que você foi atrás dessa coisa da tecnologia, de se atualizar. Fui, gente. Porque, né, você fez todos os cursos. Gente, quando eu saí de lá, pra vocês terem ideia, eu fiz curso de Excel, que eu não sabia fazer planilha. Hoje eu sei fazer planilha, nível intermediário. Eu fiz curso de Illustrator, porque tudo agora você tem que saber desenhar no sistema. Olha, ainda hoje, pena um pouco, porque é muita informação, eu não consigo, muita ferramenta, eu não consigo gravar tudo. Eu tô fazendo Photoshop, que também é bacana para fazer os painéis, que são legais. Então, eu acho que Photoshop é um pouco mais fácil que o Illustrator. Inglês, já ameacei voltar, porque eu acho legal até para, né? Mas a tecnologia é muito importante e eu vou fazer um curso de IA também, né? Então eu tô sempre lá no Senac, eu faço uns cursos livres e tudo mais. E IA também acho que eu vou fazer agora. Desatualizada tá ela, né? Cada uma que a gente tem que ouvir. Pois é. Então, né? Enfim. Bom, então já falamos de quase tudo. Agora eu queria falar o quê? Eu queria falar Vivi. E o que você diria hoje? Você chegou a trabalhar com essa geração mais nova? Algumas pessoas, sim. Foi fácil para você a comunicação? Então, eu trabalhei com uma que foi fácil, porque ela é muito gente fina, muito, assim, gente simples, legal, uma chinesa, inclusive, uma chinesinha, temos amizade até hoje. Mas o que eu, assim, foi mais ela, assim, né? Mas o que eu percebo que, assim, eu não sei, são muito superficiais, né? Enquanto a gente se envolve, a gente veste camisa, a gente vibra. Pô, que bacana. Nossa, eu viro uma louca, assim. Não. Eles são... não sei, não parece tem. Que não tem. Parece que tanto faz. Eu queria muito abrir um curso para a geração Z de expressão facial. Sim. É meu sonho, gente, falar, Verdade. gente, vamos aqui. É assim, você está feliz?
É o sorriso. Sim, sim. Você está triste? É uma cara triste. Você está numa expectativa? É uma cara de expectativa. Vamos aprender a trabalhar as emoções faciais. Porque às vezes eu fico olhando para eles e falo assim, Ai, não Jesus, sei. não forma uma frase. Eu sempre trabalhava para pagar meu carro, eu sempre trabalhava para comprar minhas roupas legais, eu sempre trabalhava para comprar Lancôme para mim, passar na minha pele, entendeu? Eu sempre trabalhei para ir lá no Romeu Felipe. Então, assim, eu sempre trabalhei por causa disso. É que eles não têm muito projeto de vida, né? Não tem, é porque então... eles nascem com direito ao luxo, né? E, na verdade, o luxo não é um direito, o luxo é uma conquista. Né? Exato. Você falar, eu quero fazer cabelo não sei onde, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Mas no dia que você constrói tua base, você tem um dinheiro que você fala, nossa, agora eu tenho dinheiro para fazer esse cabelo nesse lugar que eu quero, Sim. Você vai fazer o cabelo naquele lugar. Porque eu gosto de coisa boa também, aí que tá, né? Então, aí eu gosto, eu não passo qualquer coisa no meu rosto. Mas né? é tudo uma conquista. Eu sempre fui assim, né? E é gostoso ter as coisas, né, Paulo? Não, mas tudo foi conquistado. Conquistado com o trabalho, Eu né? acho que quando você é uma geração que não tem projeto de vida. Então, uma geração que não tem projeto de vida é muito complicado, porque parece que eles estão, eu vou trabalhar, mas eu não quero, o cara foi rude. Porque não é chegar e conversar. Né? Eu trabalhei, por exemplo, com uma amiga que eu gosto muito, e eu acho ela um modelo assim, de comportamento, que é a Joyce. E a Joyce é assim, se ela tá dentro da empresa, a empresa ela é extremamente ética, e teve uma postura que a desagradou, ela respira e chega na manhã seguinte, ela vai lá na pessoa que teve essa postura, pode ser o patrão, o dono, senta e fala, ontem aconteceu isso, você fez isso. Bacana isso, gente. Então, essa postura dela, eu acho admirável, porque muito assim, admirável se é uma geração, se a geração Z já vai embora, vou embora, não vai nunca mais. Pega um monte de atestado, eles ficam faltando. E não vai, não né? Nem aí, não sei por quê. Porque E aí eu falo, não, eu também passei por coisas no começo de carreira, que é complicado, passei por coisas que me desagradou, que eu até fui chorar no banheiro, que era novinho, mas depois no dia seguinte falava, vou ter que trabalhar, vou fazer o quê? Claro. Porque eu tenho a ideia de comprar meu apartamento, porque eu tenho a ideia de viajar para Nova York, porque eu tenho a ideia de crescer, de ganhar bem, de poder fazer uma viagem para a Europa. Então eu acho que essa falta de se projetar o futuro, né, de fazer, eu tenho um plano de vida, tenho um plano de carreira, onde eu quero chegar, né? A pessoa, elas são muito melindrosas, qualquer coisinha, não quero, não vou fazer, tô doente. Aí você fala, gente, que geração é essa? Porque como que vai ser o futuro? Aí crescendo e substituindo centenas de profissões, né? Não, daqui a pouco estilista, assim... As pessoas falam que não, né? Você viu o que eles estão fazendo? Mas, olha... Você viu o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo um negócio de costura, eu até compartilhei, uma empresa que fabrica roupa, eles têm que usar um capacete com um negocinho, uma câmera, uma coisa assim, de ar, que ele vai fazer um trabalho, e isso a IA está aprendendo a fazer o trabalho dele. Então você imagina... que se estão já pegando trabalho de todo tipo de profissional, se você não for um profissional dedicado, um profissional que vale a pena, fica muito difícil de você se manter no mercado que tem a IA para concorrer com você e fazer um trabalho. Isso aí me preocupa demais, assim. É assustador. Eu até falei com a minha mãe, sabe? Porque falta pouco para mim me aposentar. Eu falei, olha, mãe, porque eu não sei até quando o estilista vai existir. Eu acho que o que vai ser muito valorizado no futuro vai ser feito à mão. Sabe o feito à mão? Sim. Eu acho que vai voltar a estar em alta. Se você borda, se você pinta, porque é preocupante, o feito à mão vai voltar. Porque até na consultoria, por exemplo, eu quero fazer vou agora, né, vou me preparar para o segundo semestre para consultoria. Não adianta, não é só ir lá da consultoria, não é isso. Eu tenho que ter um diferencial. O que é? Eu tenho IA, a minha consultoria, a minha coleção, eu faço baseado numa coleção com o IA, uma coleção de moda. Então, esse é o meu diferencial, entendeu? Porque consultoria, tem um monte de gente dando consultoria, é um saco até. Você abre aquele Instagram, olha, a gente fica falando de roupa, de styles, não sei o que, isso me enjoa, eu não quero isso. Eu quero trabalhar porque eu gosto de fazer a gestão. E aí, sabe, não, então, mas eu tenho a IA, e aí aprender, mas tem que aprender, tem que se dedicar. E a nossa cabeça, né, gente, a idade, assim, 50, a gente é muito ainda... analógico, né? Então é uma coisa que você tem que... Então é um desafio
Desafio. E Vivi, o que você diria para esses jovens que estão começando agora a carreira dentro da moda, do estilo? Eu acho assim que, primeiro, você amar o que você escolheu como profissão. Amar. Trabalhar por dinheiro, porque dá grana, cai fora, porque você nunca vai ter sucesso na sua vida, entendeu? E eu acho que, assim, procurar ser o melhor profissional, porque, assim, o melhor profissional é entender de tecido, é entender de corpo, é entender de caimento de tecido, não é tecido, mas o caimento, como que ele cai, porque às vezes você tá com tecido, você fazer uma camisa não dá caimento, então, sabe? E outra coisa, eu acho que, assim, é saber respeitar as pessoas, saber respeitar a hierarquia de uma empresa, porque eu não fui respeitada. Meu último trabalho, uma pessoa que entrou lá achou que, né, e ela queria o meu lugar, né? Então ela queria ser, não meu lugar como estilista, mas assim, o que eu representava como pessoa dentro da empresa. Então, assim, tem uma hierarquia, a gente respeita as pessoas. As pessoas batalharam muito para chegar onde chegou. Dialogam, né? Porque sabe? Essa história de querer, sabe, ficar de olho na pessoa, ficar com inveja, ficar querendo o cargo da pessoa. Pra quê? Faça parceria. Sabe? Faça parceria, seja uma pessoa bacana e ame o que você faça. Eu trabalhei em uma empresa que o cara jogava roupa no chão. O Tufi na Fórum, lá na Moca, a minha amiga trabalhou lá, falou assim que as estilistas iam tudo com as calças jeans assim, gente, né? Entrava na sala dele. Ele abria, pá! As estilistas saíam tudo assim, chorando com as calças, tudo abraçadas. Eu trabalhei numa empresa, nunca aconteceu isso. Eu sempre fui muito respeitado. Eu nunca trabalhei com ninguém. Eu tive 3, um que não cumpriu com a palavra, que para mim foi o fim da picada. O outro que, tudo bem também, que não sabia fazer coisa nenhuma, tanto é que quebrou a empresa, o império que o pai dele construiu, ele e os irmãos quebraram. Então não podia esperar muita coisa dessa pessoa. Mas eu trabalhei com um que eu fiquei chocado. Ele me contratou para fazer alfaiataria e moletom. Aí ele não fez nenhuma roupa, ele não cortou nenhuma peça minha. Aí o que ele fazia? Olhava a minha alfaiataria e jogava no chão. Gente, então é um absurdo isso, eu falei, né? gente, por que não me chama e fala, Paulo, não tá dando certo? E tinha um contrato de 6 meses, né? Por que não fala, Paulo, é o seguinte... Vamos quebrar esse contrato, eu não vou te pagar multa, você também não precisa. Sim. E acabou, não deu certo, eu não vou fazer alfaiataria. Eu não quero fazer isso que eu combinei com você, que eu dei minha palavra com você que faria. Eu não quero mais fazer esse produto. Sim. Não, jogava a calça no chão. É ridículo, uma falta de respeito com o profissional. Não, como que você joga o dinheiro, o próprio dinheiro no chão, porque era tecido dele, pago por ele, meu trabalho, o trabalho da piloteira, o trabalho da modelista. Eles iam ver outra essa coisa. Pessoa, que falta de respeito comigo, com a modelista, com o piloteiro, com toda a equipe que participa, até com a fábrica de tecido. Que falta de respeito é essa com o trabalho que ele ficou rico fazendo? Sim, não tá nem aí, eles são ridículos. Eu falei, gente, o que é isso? Não quero mais. Aí foi quando foi me dando uma overdose. Eu falei, eu não quero mais trabalhar com essas pessoas, não quero mais trabalhar com essas pessoas, acabou. É uma geração de gente grosseira. Eu falei, eu não quero mais. Então, eu só pedi demissão, só o seu gancho, né? Eu pedi demissão de onde eu tava, porque coincidiu de eu fazer as toucas para a Drogaria Iguatemi. As toucas de banho que eu fiz, que eram toucas artesanais. Sim, eu lembro. Aí eu fiquei 1 ano trabalhando com eles, então foi isso que me fortaleceu para me pedir demissão, porque eu nunca, na minha vida, eu pedi demissão sem ter alguma coisa arrumada. Mas o nível lá ficou tão ruim, aí como eu tava com a Drogaria Iguatemi na mão, eu falei, tchau. E aí Vivi, e agora, se resumindo, a tua ideia agora profissional, né? Depois que passou toda essa turbulência, e que ainda está um pouco de turbulência, que você percebe o etarismo e o preconceito com a moda evangélica, que você foi gigante nisso, de fazer um trabalho inovador, aproveitando a tendência, aproveitando toda a tua bagagem de 30 anos de mercado, né? E as pessoas resumem isso em 7 anos. Quantos anos você ficou lá? 9 anos, eles acham que você vai fazer isso para sempre, que você não pode fazer outro produto. É tão engraçado isso, né? E uma vez eu fiz uma entrevista com um cara, e eu falei, não, o que eu aprendi a fazer na Pargan, eu aprendi na Pargan. Sim! Que a Pargan foi me dando esse espaço para eu poder pegar o meu talento, adaptar nessa empresa e fazer um trabalho. Sim. Mas se eu tô fora da Pargan, eu não vou fazer Pargan. Não, é tão ridículo isso, né? Porque assim, quando eu fazia Joiale, eu fazia Vive, que era sleepwear. E que não era para evangélico. E agora a tua ideia, então,
é você realmente começar a dar essa consultoria. Eu tô me preparando, porque assim, aí eu vou ter um site, eu já tô com o Instagram ali, que é só os meus trabalhos. Aí tem a Anali Marketing, que eu adoro marketing, né? Eu tenho uma jogada assim para marketing, então eu ponho lá coisas de sustentabilidade, de coleção, de comportamento, um monte de coisa, dou minha opinião também. E aí me preparar para isso, e aí começar a gravar conteúdos para colocar no Instagram, né? Falar de algumas coisas. E assim, pagar anúncio para mandar para as empresas me conhecerem, né? Porque eu tenho que me divulgar, né? Então você só consegue se vender através de anúncio. Eu espero que o Então, fato de você ter vamos vindo ver. aqui te traga benefícios, que você consiga, Pra nós, porque você é um né, talento. Paulo? Eu te admiro muito como profissional e como Eu amiga, também como te admiro pessoa. muito. E, gente, Recíproco. me deixa os seus arrobas aqui. Fala os seus arrobas aqui, que depois a gente vai também marcar aqui Então, a embaixo para as gente pessoas tem copiarem. o Anali Marketing _, tem o Estilo e Gestão _ e tem a Vida de Estilista _. Você tá tão underline, né? Porque você não consegue colocar. Você quer colocar? Eu não gosto de colocar underline, mas aí eles falam para colocar. Você coloca no final underline? É. Olha que ótimo. Tudo no final. Interessante. Estilo e Gestão _, Anali Marketing _ e Vida de Estilista, que eu uso Vida de Estilista há muitos anos, e eu ponho os underline, porque antes era só Viviane Isabielos. Eu falei, não, peraí, deixa eu mudar, né? E aí eu coloquei Vida de Estilista, que eu acho que fica mais legal mesmo. É legal mesmo. E aí você coloca conta mais sua história profissional? Né? Aí coloco tudo lá, coloco meus cachorros, coloco minha vida, um monte de coisa que lá. faz parte, né? Do estilo de vida de uma estilista renomada. Sim. Amores, então termino aqui. Quer falar mais alguma coisa? Não, só quero agradecer a oportunidade, Paulo. Eu gosto muito dele, a gente tem amizade desde 99. A gente sempre almoçou junto, a gente às vezes passa um tempo sem se ver, né, Paulo? Mas a gente é uma pessoa que eu gosto muito, tá no meu coração, que eu nunca vou esquecer, e sempre eu vou estar por perto, e que foi um prazer, uma honra participar. Ele já tinha me falado desse projeto lá atrás. Eu, na verdade, eu fiquei meio assim, porque eu falei assim, puxa, Paulo, mas eu não tenho nada de legal para contar, para falar. Eu falei isso para ele, tá, gente? Eu falei, gente, mas assim, né, porque eu vi tanta gente bacana, que são meus amigos, inclusive, também, que eu admiro a beça. E aí eu fui meio relutando, eu falei, não, vamos... Ele sabe, vamos conversar, vamos ver e tal. E aí agora, eu falei, não, vamos lá, que eu também tenho que dar uma força para... Mas a gente posso se ajuda. falar uma coisa, que, aliás, falar para vocês também? O legal do Antes da Bengala é que as pessoas... É que a gente está numa idade que muitas vezes a gente apaga o nosso passado, como foi o nosso começo, o que a gente acrescentou na moda, o que a gente acrescentou na vida dos profissionais que trabalharam com a gente, o que a gente acrescentou na vida dos colegas de trabalho, na vida dos nossos patrões, o quanto a gente enriqueceu pessoas que ficaram ricas com o nosso trabalho, com a nossa ajuda, com a ajuda de toda a equipe, né, desde da faxineira até do diretor. Sim. Então, muito, o que é interessante é que as pessoas, quando elas vêm aqui e contam a história delas, elas falam, nossa, elas me ligam depois e falam, foi tão bom, porque você me fez resgatar o meu valor, o valor que eu tenho dentro de uma área profissional, que às vezes eu não atuo mais, outros continuam atuando, mas o valor que a pessoa tem. E é isso que é importante para mim, porque quando eu saí do mercado de moda, eu me senti muito baixa autoestima, porque você sai muito como se você estivesse fora do mercado, que você já não acompanha mais. E aí você percebe que não, porque você tem um trabalho incrível e que o mercado às vezes muda para uma coisa que você fala, eu quero ou não fazer isso, né? Então você se redescobriu, que você está se redescobrindo dentro desse mercado. Nossa, foi um processo. Então eu estou adorando que você veio, porque você tem uma história linda com a moda, Vivi. Não tem nada de, não tem nada para contar. Não, você tem muito para contar e contou. E foi incrível, eu agradeço. Obrigada, gente, Paulo. Não deixa de se inscreverem, não deixa de dar like, não deixa de compartilhar. É muito legal de isso. Se tiver vontade. Mas a gente agradece muito se fizer todas essas coisinhas. E um beijo, até a próxima. Um beijo, gente. Beijo. Adorei vir aqui. Que bom, meu amor. Obrigada. Obrigado você.